Aleluia, aplauda o Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Eu sei que você já fez isso essa manhã, mas dê um abraço mais uma vez quem está perto de você. Diga muito bom dia e lembra a Ele, o nosso Deus é fiel. Diga para Ele isso, declare a fidelidade, a bênção de Deus sobre a vida do seu irmão. Sejam todos bem-vindos, essa é a primeira celebração desse domingo. E eu brinco que o povo da 7h30 é o povo guerreiro, né? É o povo mais do que vencedor. Eu amo esse culto, amo essa atmosfera, amo esse ambiente. Primeiro, porque de fato esses são os primeiros frutos do nosso dia. E a gente vai ter mais 3 cultos ainda hoje no domingo. Cultos maiores do que esses, mas eu sempre falo, igual a atmosfera de 7h30 não tem. É algo especial que Deus fala conosco aqui nesse lugar. É um privilégio receber todos vocês que me acompanham pela Boas Novas também. Convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 150. Hoje é um dia muito especial, porque nós estamos fechando uma série de estudos. Nós temos o trimestre todo, hoje é o último domingo de setembro, e nós estivemos nesses últimos 3 meses estudando o livro de Salmos. E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês. Nós passamos por todo o livro de Salmos e hoje nós vamos estudar o Salmo de número 150. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos foram abençoados nessa série de estudos? Levante sua mão bem alto, dê um glória a Deus bem forte se você... Eu fui profundamente abençoado. Tive que ministrar várias das lições e a gente vai descobrindo a Bíblia de uma forma nova. E a partir do próximo domingo nós vamos mergulhar no livro de 2 Coríntios. E o material já está disponível. Quero convidar você, terminando esse culto, tá bom? Se puder passar na loja, lá embaixo, e adquirir esse material. Está aqui na minha mão já. Nós temos para todas as faixas etárias. Nós não estudamos revista. É importante dizer isso. Nós estudamos a Bíblia. Então nós vamos estudar 2 Coríntios a partir do próximo domingo. E note que aqui, nós temos, 2 Coríntios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 capítulos, um capítulo todo domingo. E a revista ela serve para balizar, justamente para nos orientar. Então quero convidar você, não deixe chegar o próximo domingo, adquira nesse. Ao longo da semana, crie o hábito já de ir meditando, conhecendo o material. E nós temos aqui, vai aparecer na tela para você, tudo que foi estudado no ano de 2024. É uma tradição da nossa igreja e nós vamos publicar agora em novembro tudo que vai ser estudado em 2025. Note que a gente saiu do Antigo Testamento, do livro de Salmos, e fomos agora para o Novo Testamento. E se você olhar do começo, começamos lá nos livros poéticos, históricos, fomos para o Evangelho de João, viemos para Salmos e fechando hoje nós vamos para 2 Coríntios, que eu tenho certeza que também vai ser um período muito especial. Abra comigo a Bíblia, Salmo de número 150, nosso esboço vai aparecer aqui na tela. Nós vamos estudar hoje esse salmo que é um salmo de aleluia, muito conhecido. Na verdade, do Salmo 146 para frente são os salmos de aleluia. Vamos olhar um pouco sobre a importância da música e o culto pentecostal também, que é o ponto 3, no que tange a nossa expressão, ao nosso jeito de adorar. E o Salmo 150 fala sobre tudo isso. Nosso texto áureo está em Salmo 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. E diga um aleluia bem forte, porque está na Bíblia. Está aí, faz parte do texto. Nossa verdade prática diz: o culto pentecostal é cheio de louvor e adoração. Vou ler o versículo 1, você vai ler o versículo 2 em diante, bem forte. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Digo aleluia bem forte, está aí no final. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé. Bom, gente, adoração é uma língua universal. Adoração é uma língua que conecta pessoas de raças, tribos, gerações e locais diferentes. Eu já tive a oportunidade de estar em vários países, de assistir cultos em grandes catedrais, em locais
históricos. Já tive a oportunidade aqui no Brasil de estar em tempos diferentes, tempos históricos em outros países. Também de poder ir à África e poder dirigir, ministrar num culto onde não tinha teto. Onde o teto era uma tarpa, era uma lona que era colocada. Enfim, o interessante é que mesmo não entendendo os idiomas, algo comunica nesses lugares. Quando nós nos reunimos num ambiente para adorar, para buscar, para engrandecer o mesmo Deus, você não precisa saber o idioma. Naturalmente, aquele ambiente vai ministrar para você. Por quê? Porque a música, ela se traduz numa linguagem universal. Agora, isso posto, a gente poder chegar num culto, nós estamos aqui hoje e tradicionalmente o culto dominical é o maior culto cristão que existe no planeta. Aqui no Brasil nós temos a tradição de nos reunirmos domingo à noite, mas em qualquer lugar do mundo, o principal culto é o culto de domingo de manhã, e a razão disso porque se tem que Jesus ressuscitou num domingo e foi de manhã cedo. Então os cristãos em todo o mundo se reúnem nesse horário. Mas isso posto, hoje nós temos pessoas no mundo todo reunidas, bilhões talvez de pessoas, 1 bilhão e meio de pessoas reunidas adorando a Jesus, e você não precisa saber o idioma para chegar lá e sentir a presença de Deus. Por quê? Porque a adoração ao mesmo Deus comunica ao nosso coração. Agora, isso posto, existe uma palavra só, que em qualquer idioma do mundo, ela tem o mesmo som, ela tem a mesma fonética. Alguém aqui quer tentar acertar que palavra é essa que tem o mesmo som? Hein? Qual é a palavra? Aleluia. Em qualquer idioma que você for, a palavra aleluia, ela se traduz, pode ter algum sotaquezinho diferente, mas a fonética, a grafia, o léxico da palavra aleluia, está inclusive no nosso dicionário. Se você olhar, muitos dicionários hoje já carregam a palavra aleluia, e assim acontece em vários idiomas ao redor do mundo. Você pode chegar na África, pode chegar no Oriente Médio, pode chegar na Ásia, América do Sul, América Central. Você pode não entender o idioma, a grafia do que é escrito, mas no momento que você levanta a sua mão e pronuncia aleluia, as pessoas sabem o que você está falando. A palavra aleluia significa louve ao Senhor. De uma maneira prática eu poderia dizer algumas expressões, como por exemplo, glória a Deus. Aí no finalzinho do texto, se você olhar o versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Ou, tem uma versão que diz, todo ser que respira, diga aleluia. E aí diz aleluia novamente. Por quê? Porque a expressão aleluia se traduz nisso. Louve ao Senhor. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. A palavra aleluia aparece 24 vezes no Antigo Testamento hebraico. A palavra aleluia aparece no finalzinho da Bíblia, se você quiser olhar depois. Apocalipse capítulo 19 é o texto que mais traz no Novo Testamento a palavra aleluia. 4 vezes essa palavra é mencionada no Novo Testamento, lá no finalzinho em Apocalipse capítulo 19. Ou seja, é uma palavra que aparece de maneira prevalente por toda a Bíblia. Quando eu penso em aleluia, eu contei essa história aqui ontem, no aniversário do nosso coral, e nós tivemos ontem um dia extraordinário aqui. Vocês vão ver as imagens hoje à noite. Isso aqui estava lotado de gente, de músicos. Temos nosso congresso de mulheres acontecendo agora, nosso encontro de mulheres. Mas eu lembrei de uma história que meu avô contava. Meu avô, pastor João Colenda Lemos, muita gente conheceu. Ele foi pioneiro do ensino teológico pentecostal aqui no Brasil. E ele contava uma história que tinha um pregador, um homem muito fervoroso, muito adorador. Sabe aquela pessoa animada que você gosta de estar perto? Esse pregador, ele tinha um cavalo. E aí chegou a hora dele vender esse cavalo. Ele não precisou mais do cavalo, então ele anunciou o cavalo no jornal, disse, olha, estou vendendo o meu cavalo, apareceu um comprador. Aí o comprador foi comprar, chegou lá para pagar o cavalo, olhou o cavalo, os dentes, olhou a ferradura, gostou do animal, tudo. Falou, olha, vou levar o animal. Começou a separar o dinheiro. Quando ele separou o dinheiro, o pregador falou para ele assim, amigo, só que tem um problema. Problema não, esse cavalo é um cavalo diferente. Esse cavalo só responde a expressões de adoração e de culto. É um cavalo diferente. Esse cavalo aqui está discipulado. Ele é um cavalo que você nunca viu. Em qualquer lugar, se você quiser que um cavalo ande para frente, quais são as expressões e as palavras para um cavalo andar para frente, né? Vai, né? Ande, avance. Você ensina, você vai treinar aquele animal com a linguagem que você quer. Tipicamente, a linguagem é avance, ande para frente, né? Só que esse cavalo, se você quiser que ele ande para frente, você tem que dizer glória a Deus. Se você dizer glória a Deus, o cavalo anda para frente. Ele gravou e aí ele falou, tem mais um detalhe. Esse cavalo aqui, para parar,
Quando você quer ensinar um cavalo a parar, né, geralmente o pessoal fala, oh, para, né, e tal, para, e alguma coisa. Ele disse, para parar é amém. Então, para avançar, qual é a palavra? E para parar é o quê? Amém. Então o homem pegou, deu dinheiro para ele, o pregador orou por ele. O homem subiu no cavalo, apontou o cavalo no rumo de casa, falou, vamos testar esse negócio. E deu um grito, glória a Deus. Aí o cavalo começou a andar. Ele falou amém, aí o cavalo parou. Ele gostou, falou, bom, o cavalo entende, então vou para casa. Disse glória a Deus bem alto, o cavalo começou a andar. Quando foi no meio do caminho, ele estava num local muito aberto, passou um coelho e vários cachorros assim correndo atrás do coelho, latindo, fazendo aquela algazarra, quase que atropelam o cavalo, e o cavalo se assustou. E quando o cavalo se assustou, ele deu um pinote e saiu desembestado no meio do pasto. Eu não sei se você já teve uma experiência como essa. Eu já tive uma vez, amigo. Cavalo, quando desembesta no meio do pasto, ele não para, ele não escuta nada. E o cavalo atirou e começou a cortar o pasto. E lá na frente tinha um precipício muito grande. E o homem em cima do cavalo começou a gritar, para, para. E o cavalo não parava, para, o cavalo não parava. Aí ele lembrou, bom, para parar esse cavalo tem que dizer amém. E aí o cavalo foi chegando perto do precipício, ele gritou amém, bem alto. Quando ele gritou, o cavalo parou bem na beirinha do precipício e o cavalo não caiu. Ele respirou bem forte, levantou a mão para o céu, falou glória a Deus. Aí o cavalo caiu. Brincadeiras à parte, esse é o único momento em que você não deve dizer glória a Deus, mas fora isso, tem que fazer parte do nosso vocabulário de adoração, glória a Deus, aleluia, e barulho no meio do povo de Deus. Nós temos isso de forma bíblica. Eu não vou nem entrar na questão da tradição, do jeito assembleano, do jeito pentecostal, mas é uma tradição bíblica. Por exemplo, a palavra aleluia, que é uma palavra típica da nossa adoração, ela tem ganhado uma aplicação muito pejorativa, é ou não é verdade? Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, na mídia, já percebeu que sempre que as novelas querem retratar o público evangélico, nós somos retratados como um povo segregado, um povo tapado, um povo sem perspectiva, né? Não é assim que é colocado? Um povo que é um povinho que está ali numa salinha pequena, aí todo mundo entra, fala qualquer bobagem, e o que os crentes dizem? Aleluia, né? Aleluia, de maneira muito pejorativa, nos ridicularizam. Inclusive, antigamente, crente era chamado, sabe de quê? De aleluia. Né? Peixe no prato, farinha, alguém conhece, é assim que a gente era chamado de forma muito pejorativa. Por quê? Porque é uma expressão que nos marca. Hoje a palavra aleluia, até no dia a dia coloquial do nosso idioma, é como se fosse assim, você fez alguma coisa, aconteceu, né? Aleluia, ainda bem que aconteceu logo, ainda bem que não está mais aqui. Ou seja, a palavra está ganhando uma aplicação que não é a aplicação bíblica, por quê? Porque nós somos os responsáveis de resgatar esse significado. Dê uma olhadinha na sua Bíblia. Abra aí para mim, por favor, no finalzinho do livro de Salmos. Olha só que coisa interessante. O significado é o significado mais lindo, que significa louve ao Senhor. O maior livro da Bíblia, o livro de Salmos, ele fecha os seus últimos capítulos. Dê uma olhadinha para mim. Qual é a primeira palavra? Vamos lá. Salmo 146. Dê uma olhadinha. Qual é a primeira palavra aí? E a última palavra do Salmo 146, né? Pode olhar. 147, novamente, olha mais à frente, qual é a primeira e última palavra? Salmo 148, olha que coisa. Salmo 149, o livro mais musical, o livro de mais adoração na Bíblia, 146, 47, 48, 49, 10 vezes nesses últimos salmos, a palavra aleluia aparece. Se você olhar o Salmo 150, a palavra louve ou louvai-o aparece 13 vezes, uma vez para cada estrofe, uma vez para cada linha que está aí. Toda a linha do Salmo 150, ela se abre com a palavra louve-o. Por quê? Porque louvor é uma parte central, gente, da vida de todo crente. É mencionado 370 vezes na Bíblia. É a união de duas palavras. A palavra hallelujah, que é a palavra, é uma palavra de significado interessante. A palavra hallelujah, ela é como se fosse assim, contar vantagem. É como se você fosse ostentar, enaltecer, falar bem. E o nome Iá é a abreviação de Yahvé. Então, hallelujah, aleluia, como nós colocamos o nosso idioma. Ou seja, é o ato de você fazer o quê? Falar bem, ostentar, mostrar, contar vantagem de quem? Do Deus Todo-Poderoso que nos formou e nos colocou nesse lugar. É uma expressão de adoração muito presente aqui nesse texto.
E o Salmo 150, ele abre e fecha, é importante dizer isso, os últimos salmos do livro, eles abrem com aleluia, fecham com aleluia, mas o Salmo 150, ele responde 4 perguntas, e eu vou terminar, tenho mais 15 minutinhos para terminar a minha exposição, 4 perguntas que são feitas e respondidas aqui pelo salmista. Primeira pergunta que ele faz é sobre louvor e adoração, é quem nós devemos adorar. Segunda pergunta, onde devemos adorar? Terceira, por que devemos adorar e como devemos adorar? É um salmo pequeno, direto, mas que responde quem, onde, por quê e como. Primeira pergunta, a quem nós devemos adorar? Versículo 1 já responde na abertura do salmo, vai aparecer aqui na sua tela, pode deixar para mim, eu vou falando do 1, do 2. Versículo 1 diz, aleluia. E qual é a primeira parte depois do aleluia? Louvai a Deus. Então ele já responde, quem é digno da nossa adoração? Se você olhar, todos os versículos, todas as linhas começam com a palavra louvai-o, louvai-o, ou seja, quem? E ele já explica no versículo 1, louvai a Deus. Nos 10 mandamentos, meus irmãos, é importante dizer isso, Deus diz algo que eu acho fantástico. Ele diz assim, olha, eu, o Senhor, sou um Deus zeloso. Quando ele fala aqui, zeloso, nesse contexto, é quase no sentido egoísta. É como se Deus dissesse, eu sou sim Deus longânimo, sou sim Deus clemente, sou sim Deus que coroou de graça, de misericórdia, perdoando, dou 1000 oportunidades para que as coisas se corrijam, para que o ser humano encontre o rumo, mas tem uma coisa que eu não faço, é dividir a minha glória com outra pessoa. Isso Deus não faz. Deus não terceiriza a adoração. Deus não terceiriza a sua deidade. Tem uma coisa na Bíblia que Deus ele não abre mão. E aqui o texto responde. A quem nós devemos louvar? Nós devemos louvar somente ao nosso Deus que está no céu. Isso vai aparecer por toda a Bíblia. É um desafio no coração do ser humano. Em Apocalipse, eu vou preparar para um domingo à noite uma mensagem sobre isso. Um texto fantástico. João está recebendo as maiores revelações que um ser humano já recebeu. E olha o que ele faz. O anjo está revelando para ele. Em partes o Senhor fala com ele. Em partes um anjo aparece para revelar. Chega um momento que João está tão estupefado, está tão impressionado com a profundidade das revelações, que João se prostra para adorar o anjo que está trazendo a revelação. O próprio anjo vira para ele e fala, não, pode parar. Eu sou servo como você, somente a Deus você deve adorar. Não deve adorar mais ninguém. O que me dá base bíblica, e é importante dizer, gente, Deus não quer, Deus não aceita, Deus rejeita. Nós não adoramos anjos. Tem gente por aí que coloca cadeira para o anjo, que adora o anjo, que recebe o anjo. Nós não adoramos anjos, nós não adoramos santos, nós não adoramos apóstolos, nós não adoramos imagens, nós não adoramos pessoas, nós não adoramos pastores. Nem você deve adorar você mesmo, somente a Deus se deve adorar. E o texto responde, louvai a quem? Louvai a Deus. Então ele já começa dizendo quem é digno da nossa adoração. Êxodo capítulo 20, versículo 2 e 3, quando ele fala dos 10 mandamentos. Primeiro mandamento, olha que coisa importante, né? Versículo 2 diz assim, eu sou o Senhor, quem? Teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e não terás outros deuses diante de mim. Nesse mandamento, Deus está dizendo o que eu sou para vocês, o que eu fiz por vocês e o que eu espero de vocês. Versículo 2, coloca para mim, o que eu sou para vocês? Eu sou o Senhor, teu Deus. O que eu fiz por vocês? Eu retirei vocês da casa da servidão, tirei vocês do Egito. Pastor, isso aqui é só para aquele povo? Não, é para você também. Ele te libertou do pecado através de Jesus, serve para nós hoje. Agora, tendo feito isso, versículo 3, o que ele espera de nós? Está aí, não terás outros deuses além de mim. Então o ensinamento aqui é muito claro e muito direto. Isaías 42, 8, coloca na tela para mim. A quem devemos louvar? Somente a Deus. A quem devemos louvar? Somente a Deus. Que isso fique gravado no seu coração. Isaías 42, versículo 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outro, nem honra e nem as imagens de escultura. Nós adoramos somente a Deus. Então, a primeira pergunta que é feita aqui, a quem nós adoramos? A Deus. Segunda pergunta que é feita aqui, onde nós adoramos?
E novamente no versículo 1, ele já responde, nós adoramos aonde? No santuário, está aí no texto, versículo 1 do Salmo 150, bota aqui para mim, deixa aí na agulha, louvai a Deus aonde? No seu santuário. Eu poderia perguntar, e eu ministrei para vocês aqui o Salmo 139, não sei se foi nesse, talvez foi no culto das 9, que às vezes eu não lembro, mas foi aqui nesse, não foi que eu ministrei o 139? Foi no último domingo, eu falei sobre a onisciência, onipotência e onipresença de Deus. Se eu perguntasse, onde é que eu posso adorar a Deus? Todo mundo já sabe, Deus está em todos os lugares. Nós aprendemos, se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu formar a minha cama, se eu deitar, se eu cair, se eu tiver que dormir, adoecer, no mais profundo do abismo, tu também estás lá. Mas pera lá, ele não estava no céu? Está no céu, mas também está aqui embaixo, porque Deus está em todos os lugares. Ele conhece o ser humano, e o texto ainda diz, e se eu subir em asas como a alva e for levado à profundeza dos oceanos, o salmista diz, até lá tua mão me alcançará e a tua mão me sustentará, porque Deus está em todos os lugares. Eu brinquei com você, não precisa ir para o Muro das Lamentações, não precisa ir para Jerusalém. Onde é que Deus está? Deus está no Vaticano, Deus está em Roma, Deus está na Basílica, Deus está no Templo Central, Deus está em Belém do Pará, Deus está em todos os lugares, a quem Ele quiser, e quem tiver um coração quebrantado falará com Ele. Todos os lugares, Deus está. Isso colocado, alguém pode dizer assim, eu vou levar meu pedido de oração ao Muro das Lamentações. Deixa eu quebrar o seu barato. Chega em casa, no Guamá, na Terra Firme, no Jurunas, na Pratinha, no Castanheiro, no Marco, na Pedreira, fecha a porta do seu quarto, dobre o seu joelho, e a oração do coração quebrantado, feito naquele lugar, é tão poderosa quanto a oração feita no Muro das Lamentações. Porque Deus está lá em Jerusalém, mas Ele está aí dentro e pertinho de você, onde você está. Então aqui ele está dizendo algo interessante, louvai a Deus aonde? No seu santuário. Olha o que diz a segunda parte, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. A declaração do salmista é que Deus é adorado aqui na terra, no meio do santuário, mas que Deus é adorado também aonde? Nos céus, no firmamento, obra do seu poder. Aqui na terra, nós temos a adoração individual. Muita gente fala assim, eu sou o templo do Espírito Santo. De fato, você é. Isso significa que quando você sair daqui, a adoração não começa e não termina, porque você é o templo da adoração de Deus e você adora a Deus em todos os lugares. A adoração vai entrar pelas ruas, pelas casas, isso é fato. Mas o salmista também está dizendo, gente, tem adoração que é individual, mas tem adoração que é coletiva, no santuário. É onde nós nos reunimos. É lindo quando você adora a Deus sozinho. É lindo quando você adora a Deus num ambiente onde ninguém adora. Mas tão lindo quanto foi o que aconteceu aqui ontem, com isso aqui lotado de adoradores de Jesus, refletindo o que acontece lá no céu. Então ele está dizendo, eu posso ser adorado em todos os lugares, mas eu também quero ser adorado, aqui no texto, aonde? No seu santuário. Vamos para o céu, vamos lá, repito. Se aqui na terra, hoje nós tivemos aqui a nossa jazz band, você pode aplaudir bem forte nossa jazz band? Não foi extraordinário eles tocando? Se é bonito aqui na terra, gente, imagina o que Deus está preparando para a gente lá no céu, a música do céu que vai nos receber. Se aqui na terra a gente aprecia boa música, imagina o que Deus está preparando para a gente lá em cima. Foi o que João viu, Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 e 12. Se você olhar depois o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, ele fala dos 4 seres viventes, ele fala dos 24 anciãos, ele fala daquela multidão que estava abaixo do trono, e aqui é como João descreve. Apocalipse 5, versículo 11. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era o quê? De milhões e milhões e de milhares e milhares. Versículo 12, proclamando em alta voz, ou seja, fazendo barulho. Pastor, Deus não é surdo. Eu sei que Deus não é surdo, mas eu também não gosto de cantar. E eu, quando celebro um Deus vivo que me salvou e me remiu, eu gosto de fazer barulho para Ele. Quer dizer que lá fora eu começava a ensaiar quinta-feira o barulho local, quem eu ia levar para a perdição. Aí Ele me alcança, manda o Filho dele que morre por mim, ressuscita, perdoa os meus pecados, restaura minha sorte, meu futuro, minha família, me dá um novo nome, me dá um céu, me dá um destino. E eu não consigo chegar aqui e celebrar e fazer barulho para Ele. Tem alguma coisa errada. Porque tudo isso aqui no texto
denota grande voz, celebração. Gente, aqui Deus não está falando de altura, de decibéis. Aqui Deus está falando de coração, de entrega. Cada um no seu jeito adora e louva a Deus. É por isso que o texto vai dizer: tem trombeta? Vai com trombeta. Tem com símbolo? Vai com símbolo. Tem flauta? Vai com flauta. Tem corda? Vai com flauta. Não tem nada, mas tem fôlego. Todo ser que respira, louve ao Senhor, é o que ele está dizendo. Do seu jeito, nós temos que saber expressar isso. Há uma expectativa de Deus. Apocalipse, ele está dizendo: e os anjos proclamavam com grande voz, dizendo, não estão dizendo, porque no início do 12, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força, glória, honra e louvor para todos sempre. Não é algo extraordinário? Multidão de milhares e milhares, de milhões e milhões. Então é importante, primeira pergunta, que é: quem nós devemos louvar? A Deus. Onde nós devemos louvar? Em todos os lugares, sem jamais deixar de adorá-lo no santuário, porque ele diz aqui no texto: no santuário e no céu acontece obra do seu poder. Vamos lá, por que devemos adorar? Meu tempo é curto. Versículo 2: louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. O salmista aqui dá duas razões para a gente louvar a Deus. Primeira razão: nós adoramos a Deus pelo que Ele faz. Louvamos a Ele pelos seus poderosos feitos. Eu pergunto para você: Ele tem feito coisas grandes na sua vida? Ele tem cuidado de você? Ele tem suprido suas necessidades? Louvai-o consoante aos seus poderosos feitos. Louvamos pelo que Ele fez e louvamos consoante a sua muita grandeza. Louvamos a Deus pelo que Ele fez, mas também louvamos a Ele pelo que Ele é. E nós não só louvamos a Ele pelo que Ele fez, louvamos pelo que Ele é quando Ele decide não fazer. Porque até quando Deus não faz, Deus está fazendo o melhor pela sua vida. Então a gente louva a Deus pelo que Ele fez, a gente louva a Deus pelo que Ele é, e louvamos a Ele pelo que Ele é quando Ele não faz, porque Ele não precisa fazer para ser, Ele sabe o que é melhor. Eu pensei os planos que tenho a respeito de ti, diz o Senhor, planos de bem, de paz, para te dar o melhor futuro, o futuro que você deseja. Até quando Deus não faz, Deus está fazendo alguma coisa. E sem dizer, gente, que o maior presente de Deus é a redenção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você merecia o inferno, a separação eterna. Ele mandou Jesus, Jesus perdoou os nossos pecados. O escrito de dívida que estava sobre você foi pregado e cancelado na cruz do Calvário. Então quais são os feitos dele? Eu poderia enumerar vários feitos. A criação é um feito, a redenção é um feito. A proteção, você acredita que os anjos do Senhor acampam ao seu redor, te guardando, te protegendo? A preservação da sua vida, a provisão, eu quero declarar a provisão material, espiritual, relacional, é um feito do Senhor. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, diz o texto. Então é um ato. Então quem nós louvamos? A Deus. Onde louvamos? Em todos os lugares, mas sem deixar de adorar no tempo. Por que nós devemos louvar? Pelo que Ele fez e por quem Ele é, mesmo quando Ele não faz. Eu mencionei isso aqui novamente ontem, e minha sobrinha essa semana, a Ednúzia estava aqui e me disse o nome, vamos ver se vocês sabem. Tem uma frutinha vermelha, bem pequenininha, que quando você come e coloca na boca, tudo que você colocar depois disso fica doce. Alguém já provou essa frutinha? Uma bem pequenininha, vermelha, você coloca na sua boca, você come, ela é azeda no início, mas ela tem algum tipo de adoçante, alguma coisa que se você pegar o limão e botar na boca, durante 1 hora, o limão, ele fica doce. Tudo que você coloca na boca, depois daquilo, fica doce. E adoração é um pouco sobre isso. Você pode estar passando um momento difícil, um momento que você não consegue suportar, não consegue dirimir as pressões da vida, mas uma vez que você coloca adoração na sua boca, experimenta a cura de Deus pela adoração, pelo menos por aquele momento, os céus se abrem, a glória desce, você é restaurado, tudo fica um pouco mais doce na sua vida. A gente chega num culto como esse, às vezes completamente destruído, e aí a gente levanta as mãos, adora a Deus. Não é assim que acontece, né? O renovo vem, o bálsamo vem, a força do céu vem. A quem nós adoramos? A Deus. Onde nós adoramos? Em todos os lugares, sem deixar no templo. Por que nós adoramos? Adoramos a Ele consoante aos seus grandes feitos, pelos seus grandes feitos, consoante a sua grandeza. Por fim, como
Como devemos adorar? 4 perguntas, está tudo aqui. E aí do versículo 3 para frente, me acompanha por favor, mídia. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e com danças. Pastor, pode-se dançar na igreja? Depende da dança. Tudo na vida depende da dose. Como se faz? Aonde se faz? Mas esse lugar aqui é lugar de liberdade. O texto diz, Davi dançou, sentiu a presença. Podemos dançar. E ele continua dizendo, louvai-o com símbolos sonoros. Outra versão vai dizer símbolos altossonantes. Ou seja, é a junção de 2 palavras, alto e som. Porque não é só bater o prato, vou bater o prato. É rachar aquele prato. Eu quero que você me louve, mas eu quero que você bote tudo para fora, com símbolos altossonantes. E ele continua dizendo aqui, louvai-os com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. A Bíblia vai falar aqui 3 versículos dedicados a 8 instrumentos. Eu não tenho tempo, já passei 32 segundos, vou entregar. Mas eu poderia falar sobre a característica de cada um desses instrumentos. E note que esses instrumentos, vai lá no versículo 3, pelo jeito, quase todos eles vão numa crescente, né? Tem a harpa, tem a flauta, tem as cordas, depois tem a trombeta, depois tem os tambores, os símbolos, naquele sentido de que a gente vai subindo. Aí lá no versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor, e ele fecha com aleluia. Fique de pé comigo, fique de pé comigo. Quem nós devemos adorar? Quem nós devemos adorar? A Deus. Onde nós devemos adorar? Em todos os lugares, principalmente no templo. Por que nós devemos adorar? Pelos seus feitos. Adoramos a Ele pelo que Ele é. Como nós devemos adorar? Aí, cada um tem o seu jeito. Mas a Bíblia diz, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. No Antigo Testamento, as maiores batalhas do povo de Judá eram vencidas colocando os levitas na frente. Isso é impressionante para mim. Eu não consigo. Por exemplo, nós vamos para a guerra, gente. Guerra fechada. Naquela época, a guerra era sangrenta, era manual, era guerra de encontro. Não tinha esse negócio de avião, de drone que tem hoje. Era ali, de corpo a corpo. Sabe quem é que ia na frente? Os músicos, né? Uma vez um músico me procurou, falou assim, pastor, sabe por que o pessoal mandou o músico na frente? É porque odiavam os músicos, queria que todos os músicos morressem de uma vez só. Mas o engraçado é que quando Judá ia na frente, Judá não morria, Deus dava vitória. Adoração precisa ir na frente, gente. É algo poderoso quando isso acontece. A gente colocar nossa adoração, nosso louvor. Nosso louvor, ele não é circunstancial. Tem um louvor que eu cantei aqui, se puder me acompanhar, do Delino Marçal. Cantei ontem aqui. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que... Se você sabe, cante bem forte. Dele vem o sim, o amém. Seja o louvor, se Deus fizer. Se a doença vier, tudo é certo, mas se não der, continua sendo dele. Conta a história que um menininho do interior, ele nunca tinha visto circo, o sonho dele era ver o circo. E aí depois de muito tempo, o circo passou na cidade dele. Procurou o pai dele e falou, pai, queria R$5, pai, para comprar minha entrada para o circo. O pai falou, muito simples, é só você cortar grama, arrumar teu quarto, fazer a cama de manhã cedo, 5 na tua mão. Ele estava tão agoniado que ele nem desfez a cama, ele fez a cama na sexta e dormiu sem bagunçar a cama dele, para ficar bonita, né, toda arrumadinha. Eu quando era criança, para não acordar, papai brigava comigo, né, porque a gente acordava tarde para ir para a escola. E depois de uma certa idade, ele já não acordava. Botava o despertador e a gente tinha que estar em pé cedo para tomar o Nescau e poder ir para a escola. E para dormir um pouco mais,
eu já dormia com a farda. Quem já fez isso, hein? Na sexta-feira, eu já dormia com a farda. Acordava todo abarrotado de manhã, porque se eu já tivesse dormido com a farda, eu ganhava ali mais 10, 15 minutos de sono. O menino nem desfez a cama dele. E aí o pai deu R$5 para ele. Ele pegou, correu para a cidade. Quando ele chegou na cidade, ele viu o que ele nunca tinha visto antes. Havia uma parada, havia uma passeata que eles fizeram com os pelotões do circo. Pegaram os animais nas jaulas, pegaram os malabares, colocaram os mágicos, aquela festa toda, os instrumentos. E o menino ficou na beira da rua e ele ficou estupefado olhando aquilo tudo. Ele viu o que ele nunca tinha visto, ele viu a girafa, ele viu o leão, ele viu os animais. Depois ele viu aquele pessoal soltando para cima aqueles pinos. Ele ficou impressionado com aquilo tudo. Aí o último pelotão era dos palhaços. Aí os palhaços vinham fazendo graça, apertando o nariz das pessoas. Quando passou o pelotão dos palhaços, o menino pegou no bolso dele, pegou os R$5 e deu para o palhaço, entregou, porque para ele aquilo era o circo. Como ele nunca tinha visto, para ele aquilo ali foi um espetáculo, impressionou. Ele entregou os R$5, voltou para casa sem acompanhar o verdadeiro espetáculo. Gente, é bom demais estar aqui, é bom demais servir a Deus. Você é um privilegiado. E principalmente se você não nasceu no Evangelho, você sabe como eram vazios os seus domingos pela manhã. Você sabe como a sua vida era sem propósito. Deus te alcançou, te remiu, te deu uma nova história. Eu repito, é um espetáculo que Deus fez na nossa vida. Mas isso é só o ensaio do que nos espera lá na eternidade. Não chega perto do que Ele foi preparar. A experiência do céu, o galardão, a entrega do céu, não chega perto. Então Deus abençoe a sua vida. Adore somente a Deus. Adore em todos os lugares, principalmente no templo. Adore pela sua grandeza, pelos seus feitos. E adore do melhor jeito que você puder. Se tem flauta, é com flauta. Se tem trombeta, é com trombeta. Se tem palma, é com palma. Se tem grito, tem grito. Se você tem dança, faça com dança. Moral da história: todo ser que respira, louve ao Senhor. Diga aleluia bem forte se você crê. Tome seu assento.